Apocalipse capítulo 1, versos 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, ao meu canal. Sejam bem-vindos mais uma vez a este programa de estudo bíblico que sempre Deus tem proporcionado para nós hoje. Como havíamos prometido no primeiro vídeo, dizíamos que no segundo vídeo, que é este, falaremos acerca do tempo do fim. Queridos, vivemos num mundo em que há várias ideias de pessoas, de queridos irmãos nossos, não é? Eles dizem que o mundo não chegará no fim. Ou seja, o mundo chega no fim quando o ser humano perde a vida. Alguns dizem que não. Este mundo chegará ao fim, mas o fim que o mundo reserva será uma explosão total. Puf! De repente, já não existe mais nada. Então, será que como e quando é que será o fim do mundo? Essa ou estas e mais outras questões, teremos a resposta na palavra de Deus. Sempre que tiver a coragem de perguntar à Bíblia, também a Bíblia terá a coragem de te responder. Vamos juntos aprender mais um dia de hoje acerca desse tema que traz medo para algumas pessoas e que também traz esperança para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. Vamos juntos ler o livro de Mateus capítulo 24. Convido-te, como de sempre, a pegar na sua Bíblia desde já e vamos ler o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus capítulo 24. Vamos partir do versos 3, certo? Vamos partir do versos 3. Diz o seguinte a mensagem de Deus no versos 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, não é? Os discípulos, a Bíblia diz que eles aproximaram-se em particular até a Cristo e fizeram 3 perguntas importantes. No versos 3. A primeira pergunta que eles fizeram a Cristo foi: Dize-nos, quando serão estas coisas? Não é? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Queridos, os discípulos sabiam que esse mundo chegaria um dia ao fim. Por essa razão que quando eles aproximaram a Jesus, eles fazem essas perguntas a Jesus Cristo, não é? E eles, quando aproximaram-se a Jesus em particular, procuraram saber: Senhor, mas quando é que essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos, eles tinham em mente que o mundo ao qual nós vivemos hoje um dia chegaria ao final. E quando é que esse mundo chegará ao fim? A Bíblia não nos diz quando é que o mundo chegará ao fim, mas a Bíblia apresenta-nos alguns sinais que mostram ou que mostrariam que o mundo ao qual nós vivemos hoje já encontra-se no final. Vamos juntos ler qual foi a resposta que Jesus deu aos seus discípulos e a resposta que Jesus nos dará também hoje nesta lição. Vamos ler o versos 4. Diz o seguinte, leia comigo a sua Bíblia. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Queridos, Jesus não começou por mencionar os sinais do fim do mundo. Jesus não começou por dar a resposta aos discípulos das perguntas que os discípulos fizeram. Jesus começa por dar uma tomada de atenção aos seus discípulos. No versos 4 ele diz: Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus sabia que nos últimos tempos haveriam muitos enganadores. Por essa razão que Jesus, ele primeiro diz: sejam espertos. Não é? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. E vejam só que no verso 5, Jesus agora começa a mencionar os sinais do fim do mundo. Verso 5, leia comigo o verso 5.
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro, no versos 4, Jesus diz, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E vejam que no versos 5 agora Jesus diz que, porque muitos virão em meu nome, não é? Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, de acordo com a palavra de Deus. Queridos, o primeiro sinal que a Bíblia fala é dos falsos cristos. Vivemos num mundo em que tem se levantado vários cristos que surgem nas TV, nas redes sociais, dizendo que eu sou Cristo verdadeiro, aquele que a Bíblia profetizou, aquele que a Bíblia já havia falado. Mas lembra-se que Jesus diz que acautelai-vos para que ninguém vos engane. É por essa razão que Jesus ele diz que virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo. E enganarão a muitos, aliás. E muitos nos dias de hoje têm sido enganados com seres humanos que levantam-se dizendo que são Cristo, que na verdade não são Cristos. Então, esse é o primeiro sinal de falsos cristos. E isso está acontecendo nos nossos dias. Vocês, eu, somos testemunhos, ou testemunhas melhor, desses cenários que estão acontecendo nos nossos dias. E vejam só, no versos 6, Jesus continua. E ouvireis de guerra e rumores de guerras, e olhais, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus diz que nos últimos dias, não é? Naquele tempo, há muito tempo atrás, Jesus já havia falado e profetizado, dizer que nos últimos dias haveriam guerras em vários lugares. E queridos, nos dias de hoje nós conseguimos ver essas coisas ou esses sinais que Cristo deixou acontecendo nos dias de hoje. São reinos contra reinos levantando-se. É guerra aqui e guerra lá. Recentemente está-se a falar da guerra que está a acontecer na Ucrânia, não é? Com os nossos irmãos da Rússia. Uma guerra que não se percebe qual é o seu início. Mas lembre-se, Jesus disse que no final do tempo era necessário que isso aconteça. E muitos têm se preocupado por isso. Por que isso vai acontecer? Ou por que isso está acontecendo? Várias pessoas ficam preocupadas com isso. Mas eu e você não devemos nos preocupar com essas coisas. Por quê? Porque já havia sido profetizado há muito tempo atrás com o nosso Salvador Jesus Cristo, que no final do tempo, ou no final do mundo, ou no fim dos tempos, aconteceriam esses sinais que nós mesmos testemunhamos hoje pela TV, não é? Guerras em vários lugares. Então, se isso está a acontecer, é para dar credibilidade da palavra de Deus. Se não acontecesse, a Bíblia estaria a mentir para nós, ou seja, Jesus estaria a mentir para nós hoje. E Jesus diz que no final dos tempos haveria uma guerra. Guerra faz parte dos sinais que mostram que o mundo está no fim. Não para aí. No versos 8, Jesus diz que, mas todas essas coisas são princípios de dores. Jesus diz que todas essas coisas que vão acontecer ainda são princípios de dores. Ou seja, ainda existem coisas piores que vão acontecer. Por essa razão que eu e você somos convidados a examinar as Escrituras para estarmos a par dos acontecimentos dos últimos dias. E Jesus continua no verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E encontramos aqui também um dos sinais que mostra que Jesus ou que o mundo está na sua reta final. Não é? O aparecimento dos falsos profetas. Nos dias de hoje, existem vários profetas que dizem ser levantados por Deus, mas que na verdade são profetas que o inimigo tem os levantado para desviar o povo de Deus que está se preparando para um encontro com o noivo que é Jesus Cristo. É possível nos dias de hoje. Eu mesmo tenho presenciado esses sinais, esses cenários, mesmo na comunidade em que eu vivo. Homens que são levantados com o inimigo para fazer-se cumprir aquela que é a mensagem de Deus. E muitos falsos profetas estão surgindo, enganando a muitos. Por essa razão, eu e você temos que estudar a palavra de Deus para nunca sermos enganados com esses.
Queridos, há pessoas que são enganadas, há pessoas que perdem emprego, há pessoas que perdem suas famílias, porque um fulano ou ciclano levanta e diz que eu profetizo na sua vida, a dizer que você deve deixar o seu emprego. Nos dias que nós estamos, emprego é tão difícil. Há pessoas que são enganados, dizendo que é necessário que você deixe a sua família para servir a Deus. Quem disse que é necessário que abandonemos as nossas famílias para servir a Deus? E muitos têm sido enganados com esses falsos profetas. E isso está acontecendo, ou está acontecendo nos nossos dias, mostrando que Jesus é fiel e tudo o que ele fala, de fato, se cumpre. Queridos, vamos continuar ainda dando olhada para aqueles que são sinais que mostram que Jesus está mesmo prestes a voltar. Leia comigo versos 12, que diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Queridos, nos últimos dias a qual nós nos encontramos, o amor de muito tem esfriado. Há tempos atrás, o ser humano, ele tinha medo de um animal. Se nós, ao construirmos as nossas casas hoje, nós colocamos grade, reforçamos a proteção, colocamos muro, não é porque o ser humano tem medo de um animal ou de um leão que pode vir a devorar a sua vida, não. Mas sim porque o ser humano tem medo do homem idêntico a ele. Vivemos num dia ou nos tempos em que o ser humano já não tem amor. É criminalidade acontecendo quando nós estamos diante de uma TV, das redes sociais. As notícias que nós ouvimos são notícias tristes. São seres humanos tirando a vida do ser humano, seres humanos levando coisas dos seres humanos ou dos seus irmãos sem permissão. Coisas estranhas, queridos. São pessoas fazendo atividades que não ajudam. E não é necessariamente ter fé para saber ou para ter a certeza que o mundo ao qual nós vivemos já não presta para se viver. Não é preciso ser cristão. Não é preciso ser alguém que estuda a palavra de Deus para perceber que o mundo já não presta, que o mundo cheira mal. Então, como nos preparar para estarmos a par de todos esses acontecimentos, para olharmos esses acontecimentos com segurança? É somente examinando a palavra de Deus. É somente examinando as Sagradas Escrituras. Queridos, e se isso está a acontecer, é porque Cristo já havia profetizado. É porque quando Cristo profetiza, sempre se cumpre. E esses sinais mostram que Jesus brevemente está voltando. E um outro sinal que não gostaria de deixar de falar para os queridos irmãos aqui é o sinal. Mas antes do último, ou do outro sinal que eu gostaria aqui de mencionar, o versos 13 fala de algo muito interessante. Leia comigo o versos 13. Mas aquele que preservar até ao fim, esse será salvo. Queridos, em meio a essas tribulações que o mundo apresenta, em meio a esses sinais tristes e drásticos que nós vivenciamos nos dias de hoje, Jesus ele diz o seguinte: aquele que permanecer firme, aquele que preservar até o fim, esse será salvo. Preservar em quem? Em Jesus Cristo. Eu e você somos convidados a entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Esses sinais que estão acontecendo mostram que de fato Jesus é alguém fiel. E se ele falou, está se cumprindo. E se está se cumprindo, por que não entregar a minha vida a Jesus Cristo? Por que não entregar a minha e a sua vida nas mãos de Deus? O mundo ao qual nós vivemos, um dia chegará ao fim. E o que nós somos convidados a fazer é seguirmos a Jesus, aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal e prepararmos a nossa vida diariamente para avistarmos com Jesus Cristo. Então é por essa razão que Cristo lhe diz: aquele que preservar até o fim, este será salvo. Eu e você somos convidados, neste exato momento, a entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, porque somente assim nós obteremos a salvação. E um dos sinais que eu gosto bastante
que eu gostaria de partilhar com os queridos irmãos neste exato momento é o sinal que está no versos 14. Leia comigo no versos 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O último sinal é a proclamação do evangelho do reino. Queridos, vivemos num mundo em que existem vários tipos de evangelho. E eu gostaria aqui de mencionar um dos evangelhos, que é o evangelho de prosperidade. Há servos que são usados pelo inimigo para pregar a mensagem de prosperidade. Há pastores, há profetas, há bispos, há obreiros que passam o tempo todo pregando o evangelho da prosperidade. Mas a Bíblia diz que o evangelho do reino é que seria pregado a todo mundo e então virá o fim. O evangelho do reino é aquele evangelho que convida os seres humanos a deixar o mundo do pecado e seguir a Jesus. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho que eu e você somos convidados a escutar e a pregar. Mas há pessoas que pregam o evangelho de prosperidade. Convidam as pessoas para olharem esse mundo como seja, ou como sendo um mundo de alegria. Mas o mundo não é de alegria. Por essa razão que não é esse o evangelho que eu e você temos que prestar atenção e seguir. Temos que seguir o evangelho da salvação, o evangelho do reino, que convida os seres humanos a deixar esse mundo de perdição e a seguir o mundo da salvação, o reino de Deus. Então, se por acaso esteja alguém a me ouvir que leva tempo pregando o evangelho do reino, convidando as pessoas para a prosperidade da terra, querido irmão, aceite esse convite desde hoje, pregar o evangelho da salvação. O verdadeiro evangelho é o evangelho da salvação. Por quê? Porque por intermédio do evangelho do reino, a qual eu e você viremos a ter o conhecimento pleno da salvação. E a Bíblia diz que no final do tempo, o evangelho do reino seria pregado a todo o mundo. Graças a Deus, há tempos atrás, o ser humano ele tinha que caminhar de lado ao outro, ele tinha que viajar usando meios muitos precários para ir pregar a mensagem de Deus. Mas hoje, o cenário é diferente. E lembre-se que está escrito no livro de Daniel que nos últimos tempos a ciência ou o conhecimento se multiplicará. E hoje, pela graça de Deus, o evangelho de Deus tem chegado na sua casa, na minha casa, ao meu coração, no seu coração, por intermédio das redes sociais, por intermédio da mídia. A mensagem está sendo pregada a todo mundo. Por que é necessário que a mensagem seja pregada a todo mundo? É necessário que essa mensagem seja levada a todo mundo para o testemunho. A Bíblia diz que todo ser humano terá que ouvir falar que existe um Deus Salvador. Um Deus que morreu na cruz para nos salvar, a qual voltará para salvar todos aqueles que o aceitam como seu Salvador pessoal. E é por essa razão que é necessário que o Evangelho do Reino seja pregado a todo mundo. E esse é um dos sinais que está se cumprindo hoje. Talvez esteja falando com alguém nesta hora que não pensava que este mundo chegará ao fim. Querido, o mundo ao qual nós vivemos hoje já não presta. E existe um lar que Deus está preparando para si e para mim hoje. Por esta razão que é necessário que eu e você aceitemos a Jesus como nosso Salvador pessoal. E somente assim nós nos preparemos ou nos prepararemos para a salvação. Eu não gostaria de fechar essa sessão de hoje sem falar de um dos sinais que deixou o mundo todo alarmado. E este sinal somente aconteceu porque está escrito na palavra de Deus. Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 21, versos 11. Lucas 21, versos 11. O livro de Lucas, capítulo 21, fala de um acontecimento que de fato faz nos perceber que estamos vivendo nos últimos momentos da história do planeta Terra.
Leia comigo versos 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Queridos, graças a Deus, cá em Moçambique, esses cenários têm sido diferentes. Há países em que estão sendo devastados com terremotos, tsunamis e coisas terríveis. E isso porque havia sido profetizado com Jesus Cristo. Há pessoas, a esse exato momento que eu estou a falar, que não sabem o que nem sequer comer, que não sabem o que nem sequer vestir. A fome está devastando um número maior da população a nível mundial. E a Bíblia fala de pestilência, ou seja, peste. Há tempos atrás, ou há bom pouco tempo atrás, o planeta Terra estava toda ela envolvida numa grande doença que nós hoje chamamos de Covid-19, ou seja, coronavírus. Há pessoas que perderam seus entes queridos, há pessoas que perderam seus irmãos, há pessoas que perderam seus familiares. E queridos, isso somente está a acontecer porque de facto o tempo que vivemos é o tempo do fim. E eu e você somos convidados, em meio a esses problemas que estão a acontecer, a olharmos no céu com fé, porque de lá virá o nosso Salvador. Amém? Queridos, ao olharmos essas coisas, não devemos nos alarmar. Para mim, eu não me alarmo, ou seja, não fico preocupado, porque eu sei que já está escrito na Bíblia e faz parte dos acontecimentos dos últimos tempos. E a Bíblia diz, no livro que começamos a ler, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 3. É bem-aventurado, é feliz todo aquele que estuda, todo aquele que ouve, todo aquele que guarda as palavras de Deus, porque o tempo está próximo. Brevemente Jesus voltará. E somos convidados nós a aprendermos a palavra de Deus para estarmos a par dos acontecimentos dos últimos dias. E hoje, Jesus quer convidar a mim, quer convidar a si, a entregar a nossa vida a Ele, porque os sinais mostram que o tempo que nós vivemos é um tempo do fim. Então, por essa razão, tenha sempre momento de estudo da palavra de Deus, para que a salvação chegue ao seu coração, chegue também ao meu coração. Vamos ler o nosso último livro dessa sessão de hoje. Leia comigo o livro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Este é o nosso último livro para o dia de hoje. Marcos, capítulo 13. Deixa eu ver aqui qual é o verso. Marcos 13. Vamos ler juntos o verso 29. Versos 29. Diz o seguinte a palavra de Deus. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Queridos, Cristo lhe diz, ao verem suceder-se essas coisas, ao verem essas coisas acontecer, tenham a certeza que Ele está às portas. Brevemente, o céu se abrirá e Jesus descerá para salvar a todos aqueles que o aceitam de todo o coração. E se os sinais estão a acontecer hoje, é porque de facto Jesus está prestes a voltar. Esse não é o momento de nós olharmos para a terra como um lugar de paz. Esse é o momento de olharmos para a terra como um lugar que já não dá para viver. Um lugar que nós teremos que deixar para irmos viver com Jesus para sempre nos altos céus. E Jesus diz que, ao verem todos esses acontecimentos,
a tomarem um lugar, prepare-se, porque Ele voltará. Ou seja, está às portas. Jesus brevemente voltará. Queira aceita ou não. Queira aceite ou não. Essa é a verdade. Jesus voltará. Então a minha e a sua preocupação deve ser: como é que a minha vida está perante Deus? Se Jesus voltasse hoje, teríamos a salvação? Será que se Jesus voltasse hoje, seria salvo? Será que se Jesus voltasse hoje, eu seria salvo? Então essa deve ser a nossa preocupação. Eu te convido a chegar mais perto. Querido irmão, brevemente Jesus voltará. Os sinais estão a dar espaço, a darem o seu cumprimento nos dias de hoje. Isso mostra que brevemente o céu se abrirá e Jesus voltará para nos buscar. Por que não entregar a sua vida hoje, a esta hora que está a conversar comigo? Você sabe que esse mundo já não presta. Você sabe que esse mundo já não dá condições para se ficar. Por que não entregarmos a nossa vida às mãos de Jesus? Entregue a sua vida. O Senhor quer salvar a você. O Senhor quer salvar a sua família. O Senhor quer salvar a todos nós, se assim o aceitarmos como o nosso Salvador. Essa é a minha vontade. Não sei se também é a sua vontade. Se essa é a sua vontade, abra o seu coração. Enquanto eu estiver a fazer aqui a última oração, fale com Deus e diga: Senhor, salve-me, aceite-me como seu Salvador. Não importa de onde você está ouvindo-me, não importa de como é que você está recebendo essa mensagem de Deus, mas o que importa é que se você aceitará a Cristo como seu Salvador. Se essa é a sua decisão, feche os seus olhos e vamos juntos orar. Pai Deus que habita nos altos céus, queremos nesta hora da noite te agradecer porque a sua mensagem chegou aos nossos corações. Não importa qual é a hora que essa mensagem está chegando ao coração desse irmão, dessa irmã, desta família. Mas o que importa, Pai querido, é que se nós vamos te aceitar como nosso Salvador. Esteja com este jovem, esteja com essa mãe, com este amigo que teve o privilégio de aprender essa mensagem até o fim. Aprendemos que estamos vivendo nos últimos momentos deste mundo e que brevemente o Senhor voltará para nos salvar. Permita que o nosso coração possa estar entregue totalmente a Si. Abençoe-nos, ó Pai. Se for a Sua vontade, permita com que tenhamos mais um encontro para o estudo da Sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Chegamos mais uma vez ao final do nosso estudo de hoje. Partilhe este vídeo com seus amigos, com sua família, com todos aqueles que eu e você queremos que a mensagem de Deus chegue a eles. Seja um instrumento na mão de Deus para a salvação de todos aqueles que querem aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. E como é que você será esse instrumento? Partilhando este link deste meu canal, partilhando os vídeos que estamos juntos estudando. Para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, assine lá por baixo o sino das notificações, de modo com que você esteja atualizado, esteja a par de todos os vídeos que sempre estaremos a lançar. Esse é o nosso segundo vídeo. E o nosso terceiro vídeo, não perca, falaremos acerca da volta de Jesus. Então, prepare o seu coração, porque o Senhor falará conosco. Então, teremos um estudo extremamente importante, a volta de Jesus. Será que Jesus voltará? Como é que Jesus voltará? Quando é que Jesus voltará? E para quem Jesus voltará? Essa e mais outras perguntas teremos a resposta no nosso terceiro encontro, ou seja, no nosso terceiro estudo que teremos já já. Então, não perca, partilhe o link. Até a próxima. Que Deus possa te abençoar e que permaneça com esse coração de aprender a palavra de Deus.
lembre-se, nem só do pão que o homem viverá, mas também da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.